Bom dia, meu amado irmão em Cristo. Bom dia, minha amada irmã em Cristo. O Senhor é Deus e sabe todas as coisas. Permite a certos homens viver experiências que são além do natural da existência humana. E por que esses homens escolhidos vivem situações que não são normais? Moisés, um cidadão comum, um homem comum, nasceu, cresceu, foi educado como príncipe no Egito. E, no entanto, era hebreu, ou, se preferirem, judeu. E o que acontece? Ele viveu momentos tão espetaculares na vida dele, de ver o sobrenatural de Deus acontecer através da vida dele. Como é importante entender que certas pessoas vivem o sobrenatural para dizer a outras pessoas, com seu exemplo, com os milagres, com os acontecimentos, que existe o sobrenatural de Deus. O apóstolo Paulo foi arrebatado ao terceiro céu. Ele diz que foi até o paraíso. É aquele paraíso que Adão jogou fora, perdeu, entregou esse mundo que seria o paraíso para o diabo. Por isso o diabo é príncipe desse mundo. Pois é. Paulo foi até lá. Como que eu sei? Está escrito. Vamos ler? Está aqui. 2 Coríntios 12. Em verdade que não convém gloriar-me, mas passareis as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem Cristo, que há 14 anos, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. E esse tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso. E ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. Foi tão sobrenatural o que ele viveu que não tinha como ele dizer às pessoas quando voltou o que viu lá. Não havia sinônimos em palavras para descrever o que ele viveu. Então, amados, muitas vezes o sobrenatural de Deus acontece a alguns homens. Homens que estão mortos e ressuscitam, que são dados como perdidos em doenças incuráveis e voltam a ter saúde plena. Porque Deus, na sua infinita misericórdia, sabe que o homem é limitado. Ele olha apenas as coisas que estão à sua frente. Não é capaz de pensar no além. E quando pensa no além, pensa em assombração, não é mesmo? Não pensa em Deus, nos poderes que Deus tem. Você já imaginou os poderes que Deus tem? Não? Assim, com mais propriedade? Eu vou dizer algumas coisas que Jesus fez, que está dentro do poder de Deus, porque Ele e o Pai são tão unidos que são como se fossem um, mas não são um. Pai é pai, filho é filho. Mas são um em concordância com tudo. E Jesus, Jesus um dia estava em Gessareno. Cidade não é tão importante. Mas ele viu um homem possuído de uma legião de demônios, que estava vivendo nos sepulcros. Ninguém conseguia tocar naquele homem, nem prendê-lo, porque ele tinha uma força descomunal.
arrebentava correntes, prendia em qualquer lugar e saía. E quando ele viu Jesus, ele disse: "O que tenho eu contigo? Ainda não é a nossa hora." E Jesus olha para aquele homem e diz: "Qual é o teu nome?" E ele disse para Jesus: "Legião, porque somos muitos." Milhares de demônios num homem só. Como pode tanto demônio numa pessoa? Isso quer dizer que o demônio não ocupa espaço físico? Mas ocupou o físico daquele homem. Então, Jesus mandou que saíssem. E tinha ali os porqueiros que cuidavam dos porcos. E eles entraram naqueles porcos e todos foram precipitados lá do alto até o mar lá embaixo. E morreram todos os porcos. Sabe, o sobrenatural de Deus é para quem crer. E se você crê em Deus, vai acreditar no sobrenatural de Deus. Porque não há limites para o poder de Deus. Quem pode parar Deus? Quem pode dizer a Deus que isso é impossível? Quem pode dizer que um homem como Josué, que um dia creu tanto na palavra de Deus que disse a ele assim: "Hoje te dou a vitória sobre o povo contra o qual você luta." E ele entendeu literalmente assim, não entendeu que hoje Deus estava liberando a vitória. Não queria dizer que a vitória seria no hoje que Josué pensou. Mas quando Josué viu que a batalha estava continuando, e ele via que não teria fim, ele disse: "Não, Deus falou para mim hoje, então tem que ser hoje." Aí ele dá uma ordem inesperada e louca: "Sol, detente, e lua, no vale de Ajalon." E Deus olha para aquele homem, e a Bíblia está escrito que ele olha para ele, sorri e diz: "Menino, você tem fé." Claro que não foram essas palavras, mas ele diz que esse homem teve fé e que ele ia honrar as palavras desse homem. E o sol se deteve, e a lua se deteve no vale de Ajalon. E o dia não se pôs até que a vitória viesse. Sabe, o sobrenatural de Deus é para aqueles que creem. É para aqueles que não permitem que a dúvida assole o seu coração, o seu pensamento. Eu não sei qual problema você pode estar passando hoje, mas olha, determina no seu coração que para Deus é possível, mas determina com fé, crê. E diz e coloca com todas as letras, vírgulas, pontos, exclamações e interrogações, tudo diante de Deus, e clama a Ele que tenha misericórdia. Olha, o Deus do impossível vai colocar a mão e você vai ver o sobrenatural de Deus. Creia, não pare de crer. O Senhor é Deus e não há limites para o que Ele possa fazer. Basta dizer que se você for no espaço, pegar uma nave aqui e for lá para o espaço, quando você distanciar da Terra, você vai ver uma penumbra, uma escuridão, só aqueles pontinhos das estrelas. E tudo é escuro, escuro. Já viu uma foto de alguém, de uma nave, de um satélite que fica aí prescrutando as coisas do espaço, Voyage 1, 2, que tira uma foto assim da Terra já saindo muito longe da Terra e que tudo em volta da Terra está escuro? Pois é, o espaço é escuro. Quando Deus fez o planeta Terra, Ele precisou dizer: haja luz. Amado, Ele fez o luzeiro para o dia, o luzeiro para a noite, o da noite mais fraquinho, o do dia intenso. Não há limites para o que esse Deus pode fazer, executar.
Precisamos crer com mais propósito e firmeza nos milagres que Deus pode fazer. Porque aonde não há fé, não há o mover de Deus. A palavra diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Logo, se não agradamos a Deus, o que Ele fará por nós? Nada. Sim, é preciso reverenciar Deus, respeitar, amar, adorar e entender que Deus é tudo em todos. Tudo em todos. Se Ele retirar o fôlego de vida meu, eu nem termino esse vídeo. Deus é tudo. E Ele só quer fazer o bem. Mas tal como Jesus pisou na terra, o Filho dele, um ser extremamente poderoso, e aqueles que precisavam do seu poder usaram e abusaram com curas, libertação, mas o negaram no momento final. Que não seja assim com você. Que você não negue Jesus Cristo. Que você não negue o poder de Deus. Que você entenda, para Deus tudo é possível. E se você ainda não aceitou Jesus, reconcilie-se com Deus. Peça perdão pelos teus pecados. E você e Deus, sozinhos, levante a tua voz e diga: eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador e creio que Ele ressurgiu dos mortos. E procure conhecer Deus. E leia a palavra, leia a Bíblia. Não se guie por pessoas, mas leia a Bíblia. E o Espírito Santo será o seu professor. Amém? Que a graça de Deus, o amor infinito de Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo sejam com você hoje e sempre, eternamente, em o nome de Jesus. Creia, há o Deus, o único Deus, o Deus do impossível.